Bom dia. Jesus, o Mestre amigo, possa nos envolver em sua paz. Como todos sabemos, a doutrina espírita tem como um dos seus principais livros, se não o principal, o Livro dos Espíritos, de onde se origina toda a filosofia, todo o conhecimento espírita. É um livro, então, que devemos ter à cabeceira, que devemos ler e estudar todos os dias, para a partir daí compreendermos melhor a doutrina espírita. E é o que nós vamos fazer um pouco. Como eu já disse aqui recentemente, à medida que o Arif vai ficando mais idoso, a memória dele e dos amigos dele vai se esvaindo. Então nós precisamos ler, porque não somos mais capazes de repetir de memória. Mas eu tenho aqui a questão 627 do Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade, indagado por Kardec, responde a uma pergunta em que Kardec interroga sobre Jesus, se ele teria feito tudo, para que precisaria dos espíritos? E o Espírito responde assim: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis, tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que a praticam. Nossa missão, continua o Espírito, é a de espertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião, para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância. E continua a resposta. Bom, é trabalho dos Espíritos, então, nos esclarecer acerca da lei divina, acerca dos ensinos de Jesus, do conhecimento que Jesus nos trouxe. É também dever dos espíritas estudar a lei divina, estudar o ensino de Jesus, adaptando-o para os nossos dias, uma vez que o Cristo falava para o povo daquela época, deixando quase sempre os ensinos na forma de parábola. A parábola é uma história que se perpetua ao longo do tempo. Ela é atual ainda hoje, porque somos capazes de compreender um pouco das parábolas. Compete, então, a nós, espíritas, estudarmos o Evangelho como um todo e, particularmente, as parábolas. Porque as histórias trazem o fundo, trazem a organização do plano espiritual, trazem a lei divina. E a parábola tem uma característica que eu acho muito interessante, porque passa de um para outro o conhecimento que ela traz, não sei como. Eu acredito até que quase todos nós, se não todos nós, conheçamos de alguma forma todas as parábolas do Evangelho. Ou saibamos que aquilo é uma parábola e que está lá. Sabemos, às vezes, recitar uma parábola, falar a parábola. Ou se alguém fala, reconhecemos que é. Embora algumas pessoas nunca tenham lido a parábola.
É uma coisa que me parece muito curiosa, porque vem não sei de onde, talvez até de reencarnações passadas, porque nós que somos espíritas, acredito, não somos cristãos ou não temos a religiosidade pela primeira vez. Acredito que estamos trabalhando a nossa religiosidade há já algum tempo. E por isso trazemos aquela intuição que vem não sei de onde, da nossa consciência profunda, ou sei lá de onde, mas trazemos a história, conhecemos alguma coisa. Quando eu estive aqui, convidado pelos amigos pela última vez, eu comentei uma parábola. Alguns entendimentos, alguma meditação, alguma coisa. Nada de novo. Eu falei sobre a primeira parábola do Evangelho, a primeira descrita por Mateus, que é a parábola do semeador. Hoje, vou comentar um pouco. Infelizmente, nós não temos possibilidade de fazermos o diálogo, mas eu vou comentar um pouco sobre a segunda parábola, que é também conhecida. Acho que todos sabemos de memória. Talvez não saibamos repetir textualmente, mas conhecemos. Então, só para que a gente pense um pouquinho, é a parábola do joio e do trigo. É a segunda parábola do Evangelho. Acho que todos conhecem. Todos. Não acredito que alguém vá ouvir essa parábola hoje pela primeira vez. Vamos só contar assim a história, depois eu leio. Mais ou menos a história, como que é? Uma pessoa, um cidadão, tinha uma terra, preparou a terra e semeou o trigo. À noite, foi alguém muito mal intencionado e no meio desse trigo semeou o joio. O joio, como nós sabemos, e com toda licença e respeito aos biólogos, é uma planta que dizem se assemelha ao trigo, é muito parecido enquanto nova, e só se consegue diferenciar com alguma facilidade quando ela frutifica, quando ela dá os grãos. Aí fica fácil de reconhecer o trigo e o joio. E o joio, ele desenvolve uma espécie de um fungo que se torna venenoso se ingerido. Mas a planta em si é uma gramínea, não é, Ari? É uma gramínea, ele fez assim, então acho que ele concordou, que parece com o trigo. Então alguém semeou essa erva para prejudicar aquele que semeara o trigo. Passado um tempo, os trabalhadores desse senhor reconheceram que havia trigo, perguntaram ao senhor da plantação o que tinha acontecido e o que ele queria que fizesse. Lembram? Vamos lá arrancar o joio. Não, deixa crescer. Na hora da colheita, a gente colhe primeiro o joio, junta tudo direitinho, joga no fogo e depois colhe o trigo. Não é isso? Devo ter pulado alguma coisa, mas eu vou ler. Então a história é essa. Plantaram a boa semente e a semente ruim. Para que não percamos, essa aqui é a minha Bíblia. Eu tenho uma grande Bíblia. Não é que tem mais coisas do que os outros, só tem a letra maior. Por razões óbvias, né? Eu já tive uma pequenininha. Está em Mateus, no capítulo 13. Então, tem um pouco mais de paciência, eu vou ler de novo. Enquanto eu leio, eu erro um pouco. Mateus 13, e começa no 24. Vai do 24
para frente, depois pula um pedaço e a gente lê também. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, dizei aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Pronto, acabou a parábola. Bem clara, bem simples, porque pega a imagem, como quase sempre as parábolas, conhecidas das pessoas, destaca um ponto, obscurece outros, para que guardemos, para que meditemos. Então o ensino de Jesus já está aqui. Não sei se conseguimos entender, não sei. Parece que nós temos um conceito sobre os discípulos de Jesus. Dizíamos, eram homens rudes, eram homens ignorantes, homens simples. Eles eram tão simples que entre eles haviam aqueles que escreviam em latim e em grego, além de outras línguas, que tinham conhecimentos de línguas estrangeiras. Tanto é que escreveram o Evangelho em grego. Então, talvez, essa ideia que temos da ignorância dos discípulos precise ser reformulada. É como se estivéssemos hoje diante de uma pessoa que sabe inglês, alemão e francês, nos dias de hoje. Não é certamente uma pessoa ignorante. É uma pessoa que tem um conhecimento, tem uma cultura. E os apóstolos sabiam. E saber hoje inglês parece que é muito comum, porque temos máquinas, temos computadores, temos muita facilidade. Mas há 80 anos passados, era difícil saber inglês. Eram poucas as pessoas. Imagine alguém que conhece línguas há 2000 anos, com toda a dificuldade que tinham na época. Não eram pessoas ignorantes. No entanto, quando Jesus expôs a parábola, retirando-se depois para ficar entre os discípulos questionaram Jesus, porque não entenderam e pediram para que ele explicasse também essa parábola. Na primeira do semeador, já tinham feito isso. Nesta parábola, pediram de novo para que Jesus explicasse. Não entenderam. O que nos leva a crer que somos normais. Não conseguimos, às vezes, entender. Precisamos conversar. Não temos mais o Cristo pessoalmente, mas temos a nós todos. Vamos procurar entender. Mas eu vou ler aqui a explicação da parábola. A explicação feita por Jesus. Para melhorar. Vai melhorar um pouquinho. E depois a gente conversa. Explicação da parábola está também em Mateus, capítulo 13, agora começando no 36. Versículo 36.
Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, então, explicou. Não sei se é tão difícil de compreendermos, ou de começarmos a compreender a parábola, o ensino. Esse ensino que já vem há 2000 anos, acredito que vai permanecer por outros tantos 2000 anos ainda, até que consigamos compreender, até que consigamos entender em profundidade. Às vezes passamos muito rápido pelo conhecimento, pelo ensino, pelo aprendizado, porque não pensamos, não meditamos, apenas ouvimos, lemos corrido e vamos embora. Não nos dedicamos a parar e pensar, não nos dedicamos a analisar, até termo a termo, versículo a versículo, não nos dedicamos a conversar sobre esses versículos para ouvirmos opiniões diferentes. E precisamos fazer. Ninguém aprende apenas de ouvir ou ler. Precisa pensar, precisa interiorizar, precisa trabalhar a ideia. Assim, temos aqui muita coisa para pensarmos. Como temos muita coisa ainda para pensarmos sobre a obra toda de Kardec. Alguns escritores dizem que Kardec veio 100 anos antes do tempo. Mas dizem também que nos dias de hoje nós temos ainda 100 anos para compreendermos Kardec, para entendermos o que está em Kardec, sem precisar atualizá-lo ou reformá-lo. O Evangelho de Jesus, que traz a lei divina, acho que temos ainda muito mais tempo para entendermos e compreendermos. Embora, no seu sentido geral, já temos o conhecimento. No sentido geral do ensino do Cristo, nós já entramos, já absorvemos, já temos ideia. Quando alguém faz alguma coisa que não condiz, a gente fala assim, esse não está agindo cristamente. Nós sabemos, porque a lei está interiorizada em nosso íntimo. Mas precisamos de mais. Os discípulos ouviam e depois discutiam com Jesus para compreender melhor. E nós, espíritas, com o conhecimento espírita que temos, precisamos ir mais fundo, como disse Kardec na pergunta 627, quando eu li. Precisamos aprofundar, precisamos entender mais. Então vamos conversar um pouquinho. Conversar não é bem o termo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o meu ponto de vista acerca desses itens que aqui estão. Primeiro, precisamos entender que quando Jesus fala em diabo ou
quando a tradução que aqui está fala em diabo, não está se referindo a um ser onipotente como Deus, paralelo, um poder paralelo ao poder da divindade. Não é um ser que se afastou de lá ou de cá. Algumas traduções dizem apenas o maligno, referindo-se a ideias, a procedimentos, e não a um personagem que faz frente a Deus. Então, o que é que semeia? Ora, o Filho do Homem, esses termos são muito comuns no Evangelho, Filho do Homem, Filho de mulher, Filho de Deus. É uma tradição antiga, é uma cultura antiga, que nós precisamos pesquisar um pouco. Os gregos antigos, em seus estudos, eles tinham essa denominação. Eles denominavam Filho do Homem aquele que era iniciado nos mistérios da lei. Aqueles que estudavam nas, vou colocar entre aspas, escolas, mas que conheciam os pequenos mistérios. Eram iniciados no estudo, eram filhos do homem. Eram chamados filhos dos deuses, os que estudavam e pertenciam já ao estudo dos grandes mistérios. Alguma coisa um pouco mais aprofundada. Eram filhos dos deuses se esse conhecimento era obtido nos centros de estudo das cidades do interior. E era filho de Deus quando era iniciado nos grandes mistérios, mas nas escolas metropolitanas. Então vem da cultura grega, talvez, essa diferenciação entre filho de homem, filho de Deus e filho de mulher. O Torres Pastorino, que faz o estudo do Evangelho, ele chama de filho de mulher aquele que ainda tem necessidade de reencarnar na Terra, que não completou o ciclo de evolução próprio da Terra onde nós estamos. E filho do homem, aquele que já superou esse ciclo, que não tem mais necessidade de reencarnar na Terra, que não tem mais o compromisso de nascer aqui. Esse é filho de homem. E filho de Deus, alguém que está mais acima, mais elevado do que aquele que simplesmente não precisa mais reencarnar na Terra. Mas então ele disse aqui, o filho do homem, esse é que trouxe a boa semente. Filho do homem, vamos entender aqui, como Cristo, nos trouxe a boa semente, a boa palavra, e semeou no campo. O campo somos nós espíritos, que estamos aqui vinculados à terra, em tarefa de aprendizado. Ele semeou a boa semente e deixou para que ela germinasse. O maligno, esse ser maligno, é alguma coisa mais ou menos vinculada à nossa necessidade de reencarnação. Precisamos ainda renascer para aprender. E esse vínculo com a matéria nos permite que cresçam outras necessidades, talvez, outras ideias, outras sementes, que vão, junto com aquela ideia primeira da lei divina, da misericórdia divina, crescer e vai abafando, e vai se entrelaçando com as boas ideias, e desenvolvemos pensamentos e sentimentos que não condizem com a lei divina, mas que é difícil de ser erradicada, é difícil de ser tirada. Às vezes, para tirarmos um sentimento que não é bom, prejudicamos ideias que são boas, que são complicadas, e então não podemos ser apressados. Precisamos deixar que ela progrida.
Às vezes um pensamento ruim, visita nossa mente, nossa emoção, e queremos às vezes fugir dela, quando talvez devamos deixar que ela se expanda um pouco, sob controle, é claro, mas que se expanda um pouco, para vermos o que é que ela vai produzir, qual é o fruto que ela vai dar, o que aquela ideia ruim nos leva, para aí eliminar, na hora de analisarmos o que ela vai produzir. Às vezes nós temos um sentimento de mágoa, de raiva, e falando, não posso ter raiva, mas eu tenho. Eu não posso ficar triste, mas eu fico. Quantas vezes ficamos tristes em nossas vidas? É muito comum uma pessoa que teve um falecimento de um familiar qualquer chorar. Alguém diz, não pode chorar. Não chore. Porque se você chorar, você vai prejudicar o ser desencarnado. Eu já avisei a minha filha, e se um dia eu morrer, vai que eu morro um dia, se ela não chorar um pouco, ela vai apanhar. Eu vou voltar, eu vou puxar o pé dela. Onde já se viu? Eu que sou o pai, um ótimo pai, ela não está aqui, posso falar? Um ótimo pai, resolvi morrer, morri, e ela não vai sentir tristeza, não vai chorar? Pode chorar, vai ter que chorar. É claro que não vai ficar desesperada, não vai ficar desesperada, porque ela conhece a lei da vida, mas vai ficar triste. E uma das formas de expressarmos a nossa tristeza é o choro, é a emoção dessa tristeza. Então pode chorar sim. O que não pode é fazer aquele desespero. E agora como é que vai ser? Você morreu e me deixou aqui. Primeiro que é falso, porque no mês seguinte as coisas estão tudo normais, né? E só perturba. Perturba o vizinho, perturba também o espírito, porque acaba sendo um choro de revolta. Esse não é bom. Esse não. Mas a emoção da saudade, pode sim. Com a tristeza, não precisa ficar triste, mas pode ficar um pouquinho. Eu não vou achar ruim não. Fica triste um pouquinho e depois continua a vida. Não vai abandonar a vida por isso, mas deixa que aquilo percorra um pouco. Às vezes, o nosso vizinho faz uma coisa qualquer e a gente fica com raiva. Ele jogou a pedra para o lado de cá, eu vou jogar a pedra para o lado de lá. Né? Eu vou devolver essa pedra para ele. Ele varreu a calçada e deixou um monte de sujeira na frente da minha casa. Eu vou pegar e varrer de volta. Né? Aí ele vai, varre de volta e a gente fica lá, né? Será que é bom? Bom, eu posso desenvolver esse pensamento. O que vai acontecer se eu fizer isso? Eu já estou com raiva dele. Eu vou jogar lá em frente à casa dele, ele vai ficar com raiva de mim. E vai jogar em frente à minha. Eu jogo em frente à dele. E fica os dois brigando à toa. Então, mas deixa, né? Falar, eu vou pôr lá só para ele aprender, né? Eu gosto de ensinar os outros. Eu não gosto de aprender. Mas eu gosto de ensinar os outros de que forma? Bom, meu vizinho não faz isso não, mas se ele fizer, o que eu devo fazer? Eu pego, recolho aquele lixo e põe no lixo, pronto. Melhor forma de ensinar. E ficar quieto. Mas eu vou deixar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Vou analisar. Então, um amigo falou uma coisa que eu não entendi, que é aborrecido. Então, eu vou lá tirar satisfações com ele. Eu vou chegar, vou conversar, vou falar, você é isso, e como é que você fez isso comigo? Deixa a ideia aí um pouquinho, vai junto com a ideia, deixa ela progredir para ver o que vai acontecer. Se eu for lá tirar satisfações e agredi-lo também, o que vai acontecer? Ele falou e eu fiquei magoado. Eu vou lá, falo, ele fica magoado. Nós vamos acabar entrando em atrito. Qual é o fruto disso?
uma desunião, uma briga, pessoas magoadas. Então vamos, deixa um pouquinho e retira. Deixa crescer um pouco na nossa mente, não precisamos chegar lá e bater no coitado, mas deixa crescer um pouco, porque é da nossa natureza ainda, é da natureza humana, material, ligada à matéria que nós estamos, termos preocupações que foram semeadas lá atrás, pelo inimigo, pela falta de cultura nossa, pela falta de sentimento. Foi semeado lá, junto com a ideia do perdão. Ora, Jesus não semearia a ideia do perdão se nós não nos ofendêssemos. É necessário perdoar. Por que é necessário perdoar? Porque nos magoamos, nos ofendemos. Porque se eu não me ofendo, não me magoo, perdoar o quê? Não existe nada para perdoar. Então, quando ele disse que precisamos perdoar, é porque é natural do ser humano ter essas ideias que vão ser erradicadas ao longo do tempo. Muitas vezes nos perguntam, mas Deus perdoa? Se eu estou de mau humor, eu falo assim, não, Deus não perdoa. Não perdoa. Claro que não. A resposta está certa. Deus não perdoa, porque ele não se ofende, não se magoa, não tem necessidade disso. As leis existem e aí estão. O fato de sofrermos não é castigo da lei, é reflexo daquilo que fizemos, é consequência do que fizemos. Então, a lei divina não precisa perdoar. Eu não tenho que perdoar. Nós não chegamos a ofendê-la. Apenas desrespeitamos, tomamos um caminho atravessado, buscamos um atalho, saímos por um desvio, temos consequência do desvio e vai voltar. Então Deus não ficou aborrecido, não. Não ficou nem um pouco aborrecido. A lei divina não fica aborrecida. Ela apenas se cumpre. Então não tem necessidade. Mas nós temos necessidade de perdoar. Porque a pessoa, primeiro que nós magoamos os outros por nossa imprudência, mas também os outros nos magoam. E se os outros nos magoam, precisamos perdoar. Deixa que o tempo siga em frente. Então são ideias que vão crescendo, crescem junto com a boa ideia. A ideia do amor, o que nós precisamos é desenvolver o amor aos semelhantes. Essa é a boa ideia, essa é a boa semente. O amor, a fraternidade, a compreensão. As outras crescem e vamos isolando. Quem semeou? Bom, foi aquele que é inimigo da boa palavra. Quem semeia a semente ruim é aquele que fala assim, isso mesmo, vai lá e tira a satisfação. Quem é que fala isso? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa mágoa. Esses são os demônios, são os diabos, que não é um personagem, mas que carregamos junto conosco. E haverá um dia da colheita. Nós pensamos assim, então é o fim do mundo. Não é bem o fim do mundo. É claro que a Terra vai passar por um ciclo evolutivo e muitos espíritos perderão a oportunidade de reencarnarem na Terra. É claro que isso vai acontecer. Porém, não penso, não creio que seja uma catástrofe. Já passamos tantos finais de mundo, né? O ano passado ia acabar, não ia? Não acabou. Não é que vai destruir a Terra para que os espíritos vão embora, etc. Não creio. Não creio. Embora a Terra um dia vai se extinguir. Um dia ela vai explodir. É natural dos mundos. Vai demorar um pouquinho ainda, mas vai. Quando não tiver mais necessidade dela. Mas a Terra vai progredir. Mudamos de ciclo e dizem
que nós estamos num período de transformação da Terra, que está havendo um reajuste. Muitos espíritos perdem a oportunidade de renascer na Terra pela maldade, serão transferidos para outros planetas, onde continuarão as suas aventuras. Dizem que lá haverá choro e ranger de dentes. É verdade, deve haver mesmo. Porque vão para um planeta mais atrasado do que os nossos. Não tem internet, não tem Facebook, não tem telefone, não tem óculos. Coitado do Arif, lá está enrolado. Ele não vai conseguir enxergar nada. Não tem um monte de coisa. Imagine a Terra há 4.000 anos. O que é que nós tínhamos? Era complicado. Eu não sei e nem quero saber como que é esse planeta para onde esses espíritos vão. Eu vou tentar fazer tudo o possível para não ir. Mas deve ser muito ruim, porque vai ser muito atrasado. Se hoje já é complicado, imagina há 4, 5.000 anos, como é que estava a nossa humanidade. Talvez lá esteja mais ou menos por aí. Então, haverá sim, é claro, e muitos já foram. Esse intercâmbio já tem sido feito, e muitos ficarão. Mas podemos entender também como ciclo pessoal das nossas vidas. Quando é que seremos ceifados? Não pelos anjos, porque anjo é uma conotação, a gente usa, acredito até que entendamos bem. Anjo é o espírito já superior, é um espírito elevado. Podemos dar o nome de anjo. No meio espírita, não pega muito bem não. Mas nós até falamos anjo da guarda, sem a menor inibição. Qual é o problema? Nenhum. É que já tem uma conotação de espírito criado puro e perfeito. E não é essa a conotação espírita. É um espírito superior que já trabalha, orientado diretamente pela lei divina, pela misericórdia divina. São esses espíritos que fazem a conferência dos nossos atos. É claro que, dada a nossa inferioridade tão marcante, não vão ser espíritos muito elevados que vão nos ajudar a fazer a análise, a avaliação da nossa reencarnação. Mas quando desencarnarmos, vai haver uma certa colheita. Ainda não a definitiva, mas vai analisar. Vamos analisar o que nós fizemos. Os espíritos nos contam isso com todo carinho e todo respeito. Aqueles que já têm um determinado nível são ajudados a analisar as suas reencarnações. E o que é que fazem os espíritos? Ora, separam as coisas boas das coisas ruins, das ideias boas e das ideias ruins, que desenvolvemos junto ao longo da reencarnação. E aí, as ideias ruins têm que ser queimadas. Claro que têm que ser queimadas. E como elas são queimadas? Tem lá um fogareiro grande, um caldeirão, joga lá dentro? Não. A gente volta para a fogueira da reencarnação, trazendo as nossas dificuldades para queimar as más sementes, para queimar o mau grão. E o bom grão? Esse é separado para o celeiro que vai produzir e alimentar a alma, alimentar a nós todos. E temos boas sementes que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Quando desencarnarmos, faremos a avaliação e as coisas boas vão ser recolhidas para produzir na próxima reencarnação. E as coisas ruins vão ser englobadas e também reencarnamos com elas para queimá-las. E vamos queimá-las das dores que nós temos hoje, das restrições que nós temos hoje. É a fornalha do sofrimento que todos nós passamos, porque estamos num planeta ainda atrasado, e somos ainda, com exceções, é claro, espíritos atrasados. E temos que queimar
em dores, as nossas ideias e sentimentos ruins. Mas o bom grão, a boa semente, vai produzir, mas não vai ficar numa estante embelezando o nada. Ora, o exemplo do trigo é formidável, porque recolhe-se o trigo e ele vai continuar a sua evolução. Ele vai ser moído, deve doer. Então, as nossas boas sementes vão ser moídas para produzir a farinha, que depois vai para o forno, para alimentar a alma. As nossas boas sementes não vão ficar descansando também não. Vão trabalhar e trabalhar muito para podermos crescer. Então, temos no Evangelho um material fecundo para a nossa meditação, para o nosso pensamento. As parábolas não são apenas histórias que a gente conta para dormir. Não, não são não. Não é igual a história do Chapeuzinho Vermelho. São histórias profundas que trazem a nossa linha de evolução. E temos aqui, com a luz da reencarnação, com a luz que a doutrina espírita nos dá, material para meditarmos ainda por muitos anos, para compreendermos em sua pureza e profundidade. E aí estaremos desenvolvendo o nosso conhecimento, para conhecermos a verdade. E se conhecermos a verdade, seremos livres, porque o que liberta é a verdade, é o conhecimento da verdade, é a luz da razão, e não a luz da mistificação. A luz da razão, do conhecimento puro, seremos felizes. E para sermos felizes, precisamos compreender o Evangelho, precisamos entender o Evangelho, precisamos nos adaptar, precisamos mudar, precisamos nos renovar, para vivermos segundo essas leis que aqui estão. Então, a parábola do joio e do trigo, a segunda parábola, na sequência de Mateus, é formidável para que meditemos, mas que meditemos muito para compreendê-la e colocar esses ensinos em nossas vidas, transformando-nos para sermos amanhã melhores do que hoje. Que Jesus possa nos envolver em sua paz.